Altura para analisarmos os temas que marcam a atualidade. São meus convidados André Almeida e também João Queiroz. Meus senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este Fecho de Contas. André, começando por ti, naturalmente, uma primeira reação a este valor, a esta primeira negociação do Twitter em bolsa. $45,10 é um valor exagerado, conhecendo-se para já aquela que é a realidade da empresa. Conhecendo-se a realidade da empresa, conhecendo-se outras empresas comparáveis, como seja Facebook, LinkedIn, e olhando para os valores, aquelas que estão a transacionar, parece claramente um valor excessivo. Este preço a que saiu o IPO, os $26, ele equiparava esta empresa ao LinkedIn e dava-lhe alguma valorização relativamente ao Facebook. Esta valorização agora o Twitter começou a negociar agora. Não sabemos como é que estarão as outras duas empresas, mas são empresas muito comparáveis. Certamente que, quando olhamos para uma e para a outra, há aqui claramente um trade-off existente e há aqui, claro, uma sobrevalorização, uma grande expectativa sendo o primeiro dia de negociação e que merece aqui alguma atenção. Depois, olhando para o mercado como um todo, nós também, quando vemos os Estados Unidos, vemos que, por exemplo, o Nasdaq é o índice com maior valorização desde o início do ano, cerca de 30%, quando comparamos com S&P, Dow Jones, que são claramente empresas mais industriais, de economia mais real e não tanto de informática, tecnologia, etc. Portanto, há que ter aqui um bocadinho cuidado com este tipo de empresas. Quem está no mercado, já conheceu histórias muito semelhantes com os anos 2000 e as .com e com as grandes valorizações e price targets que se davam para essas empresas e depois, exatamente, e depois viu-se aquilo que aconteceu. Portanto, eu diria que é preciso ter aqui alguma cautela. João, também estás a jogar à defesa em relação ao Twitter? Nem à defesa nem ao ataque, assumo a minha incapacidade para este tipo de ativos. Já relativamente às empresas que têm lucros, que se olha para o equilíbrio da alavancagem, isto é, a utilização dos recursos alheios, o passivo, os fornecedores, para poder alavancar a atividade, já nessas já é um desafio. Relativamente a esta questão, mais ainda, para estes grandes números, estamos a falar de uma capitalização bolsista de quase 25 mil milhões, pronto, mas os investidores têm razão. Se isto de cota a 45 é porque é esse o ponto de equilíbrio, diria eu, para uma coisa que começou a ser avaliada. Era também o valor esperado, o que é curioso. Ficou dentro de um intervalo que não era muito grande, era entre os 45 e os $46, mas se olharmos para o valor estabelecido para o IPO é bastante significativo. Exatamente. Não, e vou dizer um contrassenso. E eu, em cima dos 28, que foi o preço que ficou fixado, 26, pronto. Eu estava à espera do dobro, portanto, estava à espera que ela abrisse quase a 52. Para não afastar os investidores. Mas, basicamente, começámos entre 23 e 25, depois, dada a procura, passou de 25 para 26, e o mercado arranjou um equilíbrio, então, agora nos 45, e provavelmente estaremos muito próximos lá. Agora, mas também olhando para as contas, que penso que é isso que exatamente, e a parte agora, fundamental para essa poder parte das responder. contas, pegando, que é naturalmente aquilo para a qual os investidores olham, que é contas versus preço, compensa, não compensa? De acordo. Ou é arriscado demais? Pronto. Preciso de muito mais informação do que aquela que tenho e daí, claramente, se eu tivesse só a trabalhar com aqueles dados que se conhecem, eu diria claramente que tinha que esperar por um desconto ou por alguma volatilidade ou alguma consolidação da cotação para poder assumir isto dentro do meu património ou dizer vivamente vale a pena estar a arriscar. Agora, no conjunto do desempenho que os mercados têm tido durante este ano, as expectativas que temos em termos macroeconómicos, provavelmente pode fazer algum sentido ter lá alguma perna, mas não de acordo com estes dados, digo eu. Se temos, nos 9 primeiros meses, ele atingiu 422 milhões de receita, e isto é já o dobro dos 9 primeiros meses de 2012, portanto, 200 e tal milhões de janeiro a setembro do ano passado.
Portanto, podemos dizer que está pelo menos a crescer este ano. Exatamente. Se continuarmos com estes múltiplos, provavelmente, se calhar faz muito sentido. Se calhar já nem vai fazer tanto sentido estarmos a comparar com as Facebook e o problema, com as LinkedIn. exatamente. E o problema é, desculpa, João, o problema é um bocadinho esse quando o mercado faz este tipo de valores. Tem a ver com as valorizações que se fazem quando fazem avaliações de empresas tecnológicas e depois se utilizam modelos de desconto de cash flows em que se põem lá taxas de crescimento de receitas, utilizando, por exemplo, aqui esta comparação que o João estava a dizer, naturalmente que esta empresa vale muitíssimo. Tem valores explosivos. Exatamente. Agora, a questão é que empresas tecnológicas é muito difícil estimar receitas para mais de 1 ou 2 anos porque, como são setores que estão-se a modificar muito constantemente, tudo o que seja a mais 2, 3 anos de estimativas de receitas é um bocado e vamos ilusório. Aí, para tentar perceber um bocado o que é que esteve um bocado na base da colocação destes preços, tem a ver não só com esta evolução, com aquele múltiplo estar a estudar muitas tecnológicas são avaliadas não em função do resultado, o chamado EPS, o resultado por ação anual ou o trimestral capitalizado por cada ano, não se aplica a isso, até porque é uma empresa que ainda não gerou, salvo erro e omissão, ainda não gerou nenhum resultado líquido positivo durante um determinado exercício. Portanto, é uma cash burner, vai continuando, e o que está aqui um bocado na base é o facto de que, ótimo, a utilização do Twitter através dos smartphones disparou, incrementou e provavelmente os múltiplos de crescimento do advertising, da publicidade, da promoção, vai ter ali uma linha de revenue, de receita, que vai contribuir positivamente. Agora, se colocando isto do lado, ajudando com a macro para encontrar aqui um line story simpático. Olhando, ou trocando por miúdos, olhando a quente, e pegando nesses dados que já disseste, são ainda insuficientes, mas a quente, uma primeira análise imediatamente a seguir à entrada em bolsa, parece uma empresa arriscada demais para se investir? Depende do período de tempo que eu esperasse para achar que ela vai começar a estar no ponto de equilíbrio, gerar resultados positivos, começar a ter um EBITDA consistente. Se eu dissesse que é para ter num tempo de 6 meses ou 12 meses, provavelmente pensaria 2 vezes. Agora, se é numa questão à la longue, acho que tenho um perfil de risco que não me assustava muito ter isto no meu portfólio. Mas, para já, iria precisar de alguns dados. Há aqui um ponto também bastante relevante que eu também preciso perceber um bocado. É que estamos a falar de 70 milhões de ações por um total de 554,7 milhões de ações. Portanto, estamos a falar qualquer coisa como 12,6% ou 14,5% de free float, se considerarmos aqui também algumas call options que existem relativamente ao capital social da Twitter. Portanto, isto é, provavelmente, há necessidade de ver como é que vai evoluir o negócio e a expectativa dos atuais acionistas é que a cotação suba, se mantenha, para poder, provavelmente, voltar ao mercado novamente. Porque este free float é estritamente reduzido para nos permitir para tomar uma posição. Portanto, a oferta e procura de títulos fica um bocado espartilhada, tendo em atenção o universo grandíssimo de investidores que vai poder aceder a este nome. André, olhando novamente para estes números que estivemos aqui a ver e que de resto são, grosso modo, os números conhecidos e apresentados, parece que o nível de risco para se investir para já numa tecnológica como esta é elevado. Utilizando um bocadinho a ideia de alguns gurus que fazem gestão, normalmente as pessoas devem investir nos negócios que percebem. E, portanto, este negócio, tudo o que é o negócio Facebook, o negócio Twitter... E nisso Warren Buffett costuma ser também um guru, ou seja, ele próprio diz que no que não percebe não investe. Exatamente. Portanto, aqui como falávamos há pouco, é muito difícil avaliar uma empresa destas quando a empresa ainda praticamente não deu resultados positivos, apresenta estas taxas de crescimento de receitas elevadíssimas, mas depois nós não percebemos que tipo de continuidade é que elas podem ter e portanto, quer dizer, falta aqui um bocado de sumo aqui nisto para nós podermos dizer aqui de forma convincente se vale a pena investir ou não. E depois, quer dizer, quando uma empresa é avaliada no IPO a 26 e depois vem para o mercado com uma diferença de preço tão elevada,
convém ter alguma cautela, porque era um bocadinho aqui como o João... Podemos assistir depois a um Nós já aliviar vimos- desta euforia, que é como quem diz, uma queda deste valor. Podemos olhar, por exemplo, um exemplo passado, Facebook. O Facebook teve uma forte desvalorização nos meses que se seguiram e, portanto, criou oportunidade a investidores para entrarem a um preço muito melhor do que aquele do IPO. Aqui, neste momento, ela está a cotar acima, mas não quer dizer que... Se vai aguentar neste valor. Exatamente. Portanto, e depois também ter atenção a um pormenor normalmente que existe neste tipo de operações é que os bancos que estão envolvidos nestas operações, normalmente existe um contrato relativamente ao emitente de segurar os títulos nos primeiros dias, se necessário. Aqui parece-me que não está a ser necessário, mas, portanto, há normalmente também esse compromisso de fazer algum market making, segurar os títulos. Portanto, é preciso deixá-la negociar mais uns Deixá-la tempos para respirar ver, um exatamente, para ver o que é que pode acontecer. André, olhando para outra notícia de hoje, que também naturalmente é relevante, esta decisão do Banco Central Europeu, começaria por perguntar-te se de alguma forma te surpreendeu, uma vez que parte do mercado, e aqui nos últimos dias parece ter-se partido mais, por um lado esperava-se um corte, por outro dizia-se que ia apenas haver uma sinalização desse corte, possivelmente para acontecer em dezembro. O corte era relativamente esperado, o timing é que não. Ou seja, a maioria dos analistas pensava que este corte iria acontecer ou em dezembro ou no primeiro trimestre do próximo ano. Na semana passada, o mercado, quinta, sexta-feira, e depois dos números da inflação, começou a negociar um bocadinho nervoso e tendo em conta, ia começar logo a descontar um eventual corte de taxas. E depois ficou aqui, esta semana, aqui um misto, será que é já, será que não é? E acabou por este facto trazer aqui alguma surpresa. E naturalmente mostra este novo approach que o BCE tem com Draghi que não tinha com Trichet. Claramente, Draghi, quando pensa em atuar, atua. Naturalmente não é uma decisão única exclusivamente dele, é uma decisão dos governadores, mas há claramente aqui um approach diferente, mais ativo do Banco Central. João, eu diria, e pergunto-te se também concordas, que Mário Draghi é um governador ou um presidente do Banco Central mais à americana. Bastante atuante, é verdade. Agora, eu gosto dessa postura. Navegar à distância, ser racional e frio é muito, muito importante, mas também é relevante a parte latina de quando se impõe uma determinada medida de poder atuar. Agora, inquietou-me a forma, inquietou-me a inquietude do próprio BCE com quê? Os dados relativamente à inflação de outubro parece que tiveram algum impacto dentro do quórum do BCE. Decisão. Pronto. Provavelmente grande parte desta decisão poderá estar, digo eu, ter por base essa perspectiva. Então, o espectro de uma desinflação, o espectro de uma possível armadilha de liquidez ou um cenário similar... Draghi recusa deflação, para Claro, já. e nós sabemos Tinha que sinalizar isso, não é? se ele o reconhecesse, provavelmente aí a reação do mercado de ações provavelmente Seria oposta àquela que estamos a assistir agora. Ou não com aquela pujança. Mas olhamos depois para aquilo que é o Bund e algumas classes de ativos muito parecidas e vemos o movimento que teve no sentido ascendente. Portanto, claramente aqui é um espectro de que o ritmo de evolução dos preços do lado da procura não está a ter aquele comportamento. Portanto, em termos de consumo, na Eurolândia, as coisas não estão a transmitir aquela saúde. Portanto, há necessidade de fazer aqui algum estímulo para manter alguma da atração que possa existir em termos de evolução do crescimento da zona euro. Olhamos para a Alemanha e vimos, salvo erro, ontem ou antes de ontem, algumas críticas sobre a evolução das exportações em função do seu PIB. O próprio Durão Barroso. E o facto do consumo dele continuar um bocado restringido o consumo interno. Juntando isto da questão da japonização da Europa, como se falou há uns meses e provavelmente vamos voltar a falar daqui a uns meses mais à frente, tocou algumas campainhas e foi a questão que mais reagiu. Não terá sido tanto a questão do euro-dólar, que já começou a apoquentar o Ministro das Finanças no início desta semana, que estaria a impactar a evolução das exportações da zona euro, mas provavelmente será este ponto. Agora, faz sentido estar a utilizar este instrumento, neste momento, como dizia muito bem há bocado, o timing é este, estarmos a utilizar a taxa de juros
como momento para estimular alguma procura. É gastar um trunfo antes do tempo? Exatamente. O cenário central era a manutenção e mexer na refi rate, portanto, naquilo que seria a taxa que os bancos pagariam, receberiam por ter... E deixem aberto até um novo corte, que é também outro aspecto interessante Pronto. em Mário Draghi, com uma taxa já E as medidas não convencionais outra vez. Pronto. E voltarmos outra vez às medidas convencionais, emprestar tudo o que seja necessário, esticar todos os prazos, seja possível, até 2015. O TRO também, Exatamente. possivelmente, nos próximos meses. Pronto. Isto inquieta-me um bocado em termos daquilo que é o comportamento de médio e longo prazo, se a China estagnar em termos daquilo que seja o seu crescimento. É difícil continuar a manter estes múltiplos de crescimento de 7% ou 8%, com o outro cenário relativamente aos Estados Unidos, que entre a primavera e o verão do próximo ano tem que retirar os estímulos com a nova responsável do FED, que também vai ter outro tipo de desafios. Portanto, se provavelmente o desafio desta responsável já não vai ser o mesmo que o atual, provavelmente tem que trabalhar mais em algumas disparidades que há em termos de evolução dos padrões de consumo, aquilo que é a sociedade norte-americana, o desfazamento entre ricos e pobres, a classe média, e manter manter uma determinada saúde naquilo que é a taxa de desemprego, que tem estado a evoluir positivamente, e amanhã vamos ver como é que estará a comportar. Para já o PIB foi interessante, pelo menos. Acabou por ser um bocadinho acima daquilo que se esperava. Para mim foi a melhor notícia que houve durante esta sessão. Foi fantástico. Também consistente com os dados que tinha havido da evolução das encomendas de bens duráveis. E há aqui um sinal interessante, que é o consumo também. Os gastos dos consumidores a contribuírem para a despesa das famílias. Aqueles 2/3 que também sabemos que estes 2 meses, novembro e dezembro, são muito importantes, e em termos de gastos são aqueles mais evidentes na economia norte-americana por causa do Natal. Pronto. Provavelmente aqui o FED também, tendo a noção deste efeito sazonal, provavelmente passar mais para a frente, e tendo em conta a reação que houve em maio passado relativamente àquela questão. Olha, nós podemos vir a retirar e o mercado acabou por pressionar. Exatamente, provavelmente chutar isto mais para lá longo, aproveitando este efeito também para o primeiro trimestre do próximo ano, parece ter alguma racionalidade. Olhando para o outro lado desta moeda, André, cortar só, perdoe-me a expressão, mas só a taxa de juro por si só, passa a redundância, resolve ou muda muito o atual cenário? Sim, neste contexto atual, há aqui alguns benefícios neste corte de taxa. Por exemplo, o João falava no tema de o BCE cortar a taxa da facilidade permanente de absorção de liquidez, que neste momento está em 0. A verdade é que muita dessa liquidez que estava lá parqueada, neste momento já saiu. Relativamente a um ano a esta parte, neste momento o montante que lá está é apenas 1/6 do que lá estava um ano atrás. E, portanto, mexer aqui, neste contexto atual, acabava por não... Só de expectativas. Era mais expectativas do que propriamente o impacto efetivo em termos monetários. Depois, porque baixar a taxa e este corredor ficar aqui um bocado alterado, porque não se mexeu na taxa de emergência que os bancos vão ao BCE se necessário, e fica aqui um corredor que não é bem paralelo, digamos mas assim. Mas falou também sobre, e deixou aberto, à semelhança da taxa diretora, também a própria taxa sobre os depósitos poder ficar negativa. Exatamente. Ou seja, foi para sinalizar, como o João disse, mas em termos de impacto que isso teria, não seria muito relevante. Agora, baixar a taxa. Este baixar a taxa, é mais um para sinal nós, para o mercado do que propriamente uma medida efetiva. É um sinal para o mercado e acaba por ajudar claramente mais os países periféricos do que os restantes. E porquê? Financiamentos mais baratos. O financiamento da banca periférica tem ainda muito por base o BCE. Da banca core, nem por isso. Neste momento começamos a assistir, ou estávamos a assistir a um fenómeno em que, por exemplo, os bancos italianos, através do mercado de RIPs, já se conseguiam financiar, pelo menos os principais, a taxas mais baixas do que aquela que o BCE. E daí eles começarem a estar a pagar as operações de LTRO. Os bancos espanhóis começavam a ter taxas em RIPO, ou seja, estavam a utilizar aqueles ativos, deixavam de utilizá-los e colocá-los no BCE, passavam a utilizá-los via Ripple Market. A Itália já conseguia se financiar mais baixo, Espanha estava-se a começar a financiar mais ou menos à mesma taxa em termos de banca, e naturalmente Portugal
não existe repo market internacional para bancos portugueses. Ainda, exatamente. Para bancos gregos também não, para bancos irlandeses existe. Portanto, acabamos por sair aqui um bocadinho beneficiados desta situação e, portanto, corta aqui um bocadinho esta fragmentação que ainda existe na banca europeia relativamente aos países periféricos, banca periférica e banca core. Não sendo suficiente, é pelo menos uma ajuda. E é um sinal importante. Para terminarmos, e o João acabou por tocar há pouco nesse assunto, olhando para os dados conhecidos hoje do PIB, para a expectativa em relação aos dados do desemprego, ou à taxa de desemprego nos Estados Unidos, espera-se uma subida para 7,3%. Ainda há muitas, ou esta economia norte-americana ainda mostra muitas fragilidades. Esta economia norte-americana mostra algumas fragilidades, ainda que se pense que o crescimento possa evoluir mais favoravelmente e possa dar aqui um salto em 2014, porque este ano tivemos aqui muito este efeito e agora nesta fase tivemos e vamos ter os impactos da política orçamental restritiva, este impasse que tivemos aqui há uns meses, exatamente há uns meses atrás, e portanto 2014 pode ser um ano mais interessante em termos de crescimento económico. Mas depois também discute-se um bocadinho a questão os Estados Unidos estarem ou não reféns do quantitative easing. O João falava, os sinais que foram dados em maio, quando se falou de possível redução de montantes quantitative easing, o mercado começou logo a ajustar-se, taxas de longo prazo a subirem, as ações começaram a cair um bocadinho, ou pelo menos a corrigir. Portanto, sempre que se antecipa esse cenário, a verdade é que os mercados acionistas reagem logo em baixa. Exatamente. E, portanto, pode haver aqui um risco dos Estados Unidos ficarem aqui um bocadinho reféns do quantitative easing. E, portanto, a maneira como se vai sair do quantitative easing vai ser muitíssimo importante. Parecendo diferente, é um bocadinho semelhante à discussão que se está a fazer na Irlanda relativamente a pedir um programa cautelar ou não. Faz sentido pedir um programa cautelar abdicando de ter autonomia e havendo para isso uma penalização que para já é pequena em termos de mercado, ou seja, as yields irlandesas... As irlandesas estão mais baixas do que as espanholas e as italianas. Sim, sem dúvida, mas agora reduzir um bocadinho aquela tendência que elas tinham de contração relativamente à Alemanha e também em termos absolutos. Mas elas estão baixas e, efetivamente, se calhar, apesar de elas não continuarem a cair, faz sentido pagar esse preço e ir já para o mercado e ser autónomo. Há outra confiança que é transmitida. Exatamente. Aqui a Fed vai passar por um cenário muito semelhante que é reduzir já e ter aquele choque de curto prazo ou não. Depois há também aquela discussão um bocadinho mais macroeconómica que tem a ver com... isto é mais economia pura e dura entre pensadores económicos, que é a questão do quantitative easing, que normalmente, quando se aplica quantitative easing, no curto prazo, ele é implementado em momentos de recessão, no curto prazo essa recessão é menor, ou pelo menos a economia aguenta-se um bocadinho e cresce. Mas depois, no longo prazo, o crescimento de longo prazo tem tendência a não ser tão elevado do que aquele que aconteceria se não houvesse quantitative easing, em que a economia vinha para baixo, mas depois começava a crescer com mais força e de forma mais sustentada. É uma discussão interessante, parece. O André certamente falava no ano 2014, e eu diria que também vai ser animado, nomeadamente a 3 níveis. 2 deles já os conhecemos o mês passado, vamos voltar a conhecê-los respectivamente em janeiro e em fevereiro, a questão orçamental, a questão do aumento do teto do endividamento, e depois também é preciso, e perdoe-me a expressão, fazer esta espécie de desmame ao quantitative easing, ou seja, também é preciso gerir, como dizia o André, a expectativa dos mercados, perceber como é que se vai comunicar novamente isso ao mercado, porque a verdade é que sempre que há a mínima suspeita de que poderá iniciar-se este processo, os mercados começam a cair. É verdade. E eu penso que provavelmente já tivemos alguns indícios de que isso tenha começado a ser feito. E em que ponto e porque é que eu vou buscar este argumento que já tenha começado a ser efetuado? Com o anúncio de que também o FED, ou algum organismo relacionado com o FED, vai começar a fazer os testes de pressão relativamente às contas dos bancos norte-americanos, já é uma forma de dizer, meus senhores, atenção, vamos ver como é que vocês estão a equilibrar as contas, a evolução dos resultados, se olharmos para a evolução dos resultados que foram apresentados, parece estar mais dependente de alguma geração de comissões e mais de algum ciclo de crescimento, o produto bancário, a formação do produto bancário mais da economia do que propriamente dos ganhos de trading, sobretudo com a parte
na taxa fixa ou de dívida. Portanto, tentar voltar um bocado àquela parte mais saudável da evolução do setor bancário quando está mais dependente da evolução, do crescimento da economia, do emprego, da realização do consumo das famílias, da despesa e do investimento por parte das empresas. Provavelmente, se calhar, esse é um dos pontos. Agora, a intensidade com que foi feita, o grau de ajuda que existe relativamente à economia norte-americana por parte de emissão de moeda por contrapartida de dívida e o total do estoque, é preciso um tempo dilatado para, vou pegar na expressão do desmame, reduzir este impacto. É preciso algum tempo para se estar a verificar. Sim, provavelmente não vai ser só porque as empresas vão ter custos mais baixos e as famílias vão ter custos mais baixos de energia porque vai-se utilizar menos petróleo e mais shale gas, não seria tanto por aí, mas provavelmente, assim como nós, Portugal e pequenas economias da periferia... Até porque esta injeção de liquidez, se continuar por muito tempo, acaba por ter também outras consequências para a própria economia norte-americana. Claro, porque entra todos os investidores e da forma como depois se repercutia em toda a economia global, passando pela China, depois todo o impacto que tem em termos do crescimento da China nos mercados emergentes e em toda a economia ocidental. Também aqui pegava, o André tocou no ponto mais fulcral relativamente a esta medida que foi tomada hoje. E o ponto verdadeiramente é esse. As economias, provavelmente, que necessitam de mais apoio, Irlanda para já, Portugal, Grécia, própria Itália. Aqui e com a evolução que está a haver, principalmente das pequenas economias muito abertas, que não têm moeda própria, e neste ponto, focava-me para já neste trio, colocaria de parte os desafios da França e da Itália. Provavelmente abre aqui uma janela, até que se verifique a retirada dos estímulos, esta parte seja mais perceptível, coloca aqui uma janela de tempo para permitir que os ativos emitidos por estes Estados e que estão nos balanços dos bancos possa servir de contragarantia para criar alguma abertura e alguma melhor percepção de risco dentro da própria Eurolândia, se não para com o resto do país. O que é que eu quero dizer? Que se as taxas de juros continuarem, como temos observado em Portugal nas últimas sessões, a virem para próximo dos 5,80, 5,70, permitir criar aqui uma outra percepção de risco que permita criar aqui um outro mecanismo de transmissão em termos de crédito entre as instituições de crédito, sem ter que depender tanto do BCE, que também em termos de balanço continua limitado. João Queiroz, André Almeida, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas. Fazemos aqui um curtíssimo intervalo, não saia daí.